Essa atividade de língua portuguesa trata sobre gênero do substantivo. Foi uma atividade entregue no dia 7 de novembro, na quinta-feira. É uma atividade simples, ela serve apenas para medir o nível de conhecimento dos alunos a respeito desse assunto de português, que é sobre gênero do substantivo. Eu fiz uma anotação aqui para a gente estar relembrando o que vem a ser o gênero do substantivo. Vejam aqui que gênero do substantivo é o masculino e o feminino. Todo substantivo, ou ele é masculino ou ele é feminino. Então vejam aqui nesse exemplo que nós temos alguns exemplos de substantivos. Aqui a palavra bola, carro, copo, mochila. Como eu disse para vocês, todos os substantivos têm um gênero, ou ele é masculino ou ele é feminino, ok? Por exemplo, bola é feminino, carro é masculino, copo é masculino, mochila é feminino. Como é para nós definirmos o gênero masculino e feminino? Nós usamos, por exemplo, os artigos para definir. Olha, vejam aqui, ó, a bola. A bola, o artigo a, ele é feminino, por isso que ele torna a bola um substantivo no feminino. Carro, o carro. Copo, o copo. Mochila, a mochila. Então perceberam que como para nós definirmos o masculino e o feminino, nós podemos estar utilizando os artigos. Artigos que também nós já estudamos no segundo bimestre. Eu coloquei aqui para vocês observarem, mas é só como lembrança mesmo, onde nós podemos ver que os artigos eles são de duas formas, definidos e indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os, as, e os indefinidos um, uma, uns, umas. É o artigo com o plural dele, ó. Do o é o os, do a é o as. Do um é uns e de uma é umas. Então, não vou entrar em detalhes sobre o artigo, porque nós já estudamos lá no segundo bimestre. E esses 8 artigos, eles podem ser divididos também aqui, ó, em masculino e feminino. Então, todos os artigos, o, os, um e uns, eles são artigos masculinos. E o a, as, uma e umas são os artigos no feminino. Agora observe aqui, ainda continuando com o exemplo, se eu quiser, por exemplo, escrever aqui a palavra borracha. Qual é o gênero da palavra borracha? Borracha é um substantivo, então vejam que a gente pode definir como a borracha, pode ser a borracha, uma borracha, e se fossem borrachas, seria as borrachas ou umas borrachas. Então vocês observaram que para o substantivo borracha, são esses artigos aqui que combinam. Logo, a palavra borracha é um substantivo feminino, porque os artigos a, as, uma e umas ajudaram a chancelar essa afirmativa. Então é sobre isso esse vídeo, e que nós vamos voltar aqui para a atividade, como eu falei. É uma atividade de revisão e conhecimento de vocês, visto que vocês aprenderam esse assunto lá no terceiro ano. É só para lembrar mesmo, porque nós vamos entrar ainda, deixa eu colocar aqui na anotação, em esses gêneros dos substantivos que eu apresentei aí em cima são os gêneros biformes. Mas existe também os gêneros uniformes, que é
o epiceno, o sobrecomum e o comum de dois gêneros. Então, essa atividade é para medir, como eu já falei, para medir o nível de conhecimento de vocês sobre os gêneros dos substantivos, justamente para que nós possamos entrar aqui nesse estudo aqui, que é a parte, eu diria assim, mais complicada de entender sobre os gêneros dos substantivos, certo? Agora, voltando aqui para a atividade, vejam o que diz o comando. Não é tão complicado, mas vocês têm que levar em consideração algumas das informações que eu já falei em sala de aula. Então, vejam aqui que vocês vão trocar o artigo o por um. Ou seja, o artigo o, ele é um artigo definido. Vocês vão trocar pelo artigo indefinido. Uma vez que o artigo o está na frase, então os substantivos eles são masculinos. Como no modelo. Vejam aqui o modelo. Olha lá. O papagaio. Veja que o artigo está acompanhando a palavra papagaio. Comeu a pomada. Então, como o comando pede para trocar o o por um, aí você repete a frase, só que no lugar do o, você vai escrever o um. Observem que aqui a palavra um está escrito com letra minúscula. Mas como aqui é o começo de frase, consequentemente eu preciso iniciar com letra inicial maiúscula. Por isso que o U está maiúsculo aqui, entendeu? Eu vou fazer essa primeira aqui e veja que é o que diz: o boi deu um coice no galo. Então eu vou substituir o artigo o por um, e como é o começo de frase, eu vou ter que escrever com a letra U maiúscula. Um boi deu um coice no galo. Ok. Vejam que eu já fiz aí a primeira. E é bastante simples, como vocês podem ver. São 5, olha aqui, vai até a quinta. Então vocês vão trocar o o por um. Olha, observe que na frase 2. O vigilante se assustou com o gato. Olha como aparece o o aqui, onde vocês irão reescrever a frase, substituindo o artigo o por um, pelo artigo um. Certo? Então, todas as frases aqui, os substantivos são masculinos. Por quê? Porque eles estão acompanhados dos artigos no masculino. A outra questão, ela trata sobre os artigos femininos, porque agora vocês irão substituir, vejam aqui, o artigo a por uma. Viu como agora as frases estão no feminino, porque nós vamos usar artigos no feminino, como no modelo aqui, ó, vejam, a pipoca, o artigo a está acompanhando o substantivo pipoca. Pula na panela. Vejam que eu substituí o artigo a por uma, de acordo com como diz o comando aqui. Ó. A exemplo do que eu fiz lá na primeira, eu vou fazer aqui na segunda. Vejam o que diz. Paulo joga a peteca no papai. Então, observem que esse A é esse A aqui que eu vou trocar. Ó. Que esse A é o artigo que está acompanhando o substantivo peteca. Logo, se a peteca está seguida do artigo a, então a peteca é um substantivo feminino. Então vamos lá. Paulo. Começo de frase, letra maiúscula. Joga uma peteca. No papai. Pronto. Viram como é simples para fazer? É só mesmo para estar identificando. Já fiz novamente aqui uma das questões
para vocês se guiarem. A mesma coisa vocês vão fazer, também vai são 5 frases. Olha lá, a número 2. Rony pegou a roda na rua. Veja aqui, ó, o artigo A, que vocês vão substituir por uma. A terceira, a menina dá a bola ao menino. Então, veja que aqui você vai substituir 2 vezes, ó. Então, vai ficar uma menina dá uma bola ao menino. Qual é o objetivo? É justamente vocês perceberem que, o objetivo dessas 2 questões, é vocês perceberem que, uma vez que o substantivo está acompanhado pelo artigo masculino, então o substantivo é masculino. E, consequentemente, se ele estiver acompanhado pelo artigo feminino, ele é um substantivo feminino. A próxima, veja que você vai completar as palavras que já estão seguidas do artigo. Vejam que todas estão seguidas do artigo. E eu utilizei aqui nessa questão todos os 8 artigos, masculinos e femininos. Então, quando a palavra for feminino, você vai colocar a letra F. E quando for masculino, a letra M. Observe que tanto a letra F de feminino quanto o M de masculino está maiúsculo. Então, quer dizer que quando você for completar aqui, você vai ter que também colocar a letra maiúscula. Isso é importante justamente para que você possa definir o que é maiúscula e o que é minúscula. Por exemplo, aqui, ó, a barata. A, barata. O A é um artigo feminino, então, consequentemente, barata também é feminina. Eu vou lá e coloco a letra F. Se vocês tiverem dúvida sobre o artigo, é bem simples, vocês podem olhar aqui nessa anotação que eu fiz, olha. Ó, quais são os artigos no masculino? Estão aqui, olha. Vejam lá, ó. O os, o e o uns. E os artigos no feminino, o a, as, uma e umas. Eu vou lá voltar na atividade e eu vou procurar um substantivo que está acompanhado, por exemplo, aqui do artigo uns, que eu já vou saber que ele está no masculino. Então, eu vou voltar lá na atividade. Nós podemos ver bem aqui, olha. Ó, uns apontadores. Então, como eu já sei que uns é artigo masculino, então eu vou lá e coloco o M para indicar que é masculino. Entenderam? Vejam aqui, ó, outra vez aparece uns aqui, ó. Uns jogadores, uns soldados. Olha aqui, umas panelas, uma rua, a lagoa. Então é para você colocar dentro desses colchetes. Quando o substantivo for feminino, coloca a letra F, e quando for masculino, coloca a letra M, ok? Bem simples, bem fácil. Tenho certeza que vocês sabem disso. Aqui na próxima questão, vejam que os substantivos, eles já estão aqui dentro desse retângulo. Irmã é o primeiro, então vocês vão escrever aqui, ó, no primeiro espaço, o masculino de irmã. Princesa é a segunda palavra, então vocês vão escrever o masculino aqui no segundo espaço, entendeu? É bem simples, não. E se vocês observarem aqui, está com letra maiúscula, mas é claro que vocês não vão escrever lá com letra maiúscula, porque aqui está no começo, e aqui não está no começo. Então vejam lá, qual é o masculino de irmã? Irmão. Então vocês vão lá e escrevam irmão. Importante, quando a palavra tiver acento, vocês colocarem. Aqui no caso eu tenho o tio, ó. Meu irmão parece um. Aí vocês vão procurar aqui agora um masculino de princesa, príncipe. Ponto. Viram como é fácil? Por exemplo, a letra D aqui, ó. Qual é o masculino que eu vou completar aqui? É o masculino de autora. Qual é o masculino de autora? É autor. Basta tirar o A aqui, ó, vai ficar autor.
O autor da novela orientou o... Qual é a palavra que eu vou colocar aqui? É o masculino de atriz, que é ator. Viram como é simples? Aqui, por exemplo, a letra C. Aquele... Qual é o masculino de mulher? Homem. E você vai e escreve homem aqui. Aquele homem é bom. Qual é o masculino de cidadã? É cidadão. Então você vai lá e escreve cidadão aqui. Caso você tenha dúvida, o papai e a mamãe podem ajudar, ou se vocês tiverem acesso à internet, vocês podem fazer uma pesquisa, consultar. Mas como vocês observaram, são questões bem simples, fáceis de fazer. Aqui na próxima questão, vejam que as palavras, todas as palavras, elas estão no feminino. E vocês vão passar ela para o masculino. Tá? Então veja aqui, ó, que titia é feminino, irmã é feminino, minha está no feminino, mãe está no feminino. Ó, titia é irmã da minha mãe. Então eu vou passar essas palavras que estão no feminino para o masculino. E o masculino delas estão aqui dentro, olha. Então não tem como errar porque vocês vão olhar aqui. Então vejam aqui, ó, titia, eu vou marcar logo aqui, ó. Titia, tá aqui, ó. Titio. Irmã. Está bem aqui, ó. Irmão. Minha. Olha aqui, meu. E mãe. Está aqui, pai. Agora eu vou lá montar a frase. Lembrando que eu tenho que começar sempre frase com letra maiúscula. Então, titia é titio. É irmão do meu pai. Pronto. Já fiz a primeira, ó. Titio é irmão do meu pai. Viram como é simples? Vejam aqui a terceira, por exemplo. Minha bisavó é cidadã brasileira. Então veja que a gente vai mudar minha bisavó cidadã brasileira. Minha, qual é o masculino de minha? Tá bem aqui, ó, meu. Bisavó, está bem aqui, olha, bisavô. A escrita é igual, só vai mudar o acento. Bisavó é o acento agudo e bisavô é o acento circunflexo. Cidadã, está bem aqui, olha, cidadão. E brasileira, está bem aqui, brasileiro. Aí é só montar a frase. Então é a frase 1, 2, 3, 4 e 5. Olha lá, a rapariga e a dama foram atacadas pela abelha. A frase 5. Então você vai mudar o que aqui? O a, o artigo, a palavra rapariga, a palavra a dama. Aqui é foram, tá? Está escrito assim, mas eu gostaria que vocês corrigissem na hora de passar. Foram. Foram. Foram, tá? Vocês substituem aí, eu que cometi um erro de escrita aqui. Aí vai ficar atacadas. Veja que vai mudar o A pelo O, que vai ficar atacados. No lugar de pela, é pelo. E qual é o feminino de abelha? Se vocês observarem lá, é zangão. Então vai ficar o rapaz e o cavalheiro foram atacados pelo zangão. Entenderam? Não tem como errar as palavras porque estão lá naquele quadro lá onde eu indiquei para vocês. Já a próxima é essa cruzada aqui, aonde todas as palavras que quando vocês completarem as cruzadas, elas deverão ficar no feminino, porque todas essas palavras aqui, ó, elas estão no masculino. Vejam lá, anão, rei, órfão, doutor, compadre, cidadão, zangão, leitão, réu e genro. Aí vocês vão pela numeração. Veja aqui, número 1, anão. Qual é o feminino de anão? Então veja que você vai escrever aqui, ó, anã.
Você pode usar a letra bastão, ou se quiser usar a letra minúscula, também pode. Minúscula ou maiúscula, só não pode misturar. Anã. Não esqueçam do tio, senão vai ficar Ana, tá? Viram? A, a quinta, por exemplo, aqui, ó. O masculino é compadre e o feminino, comadre. Comadre. Entenderam? E assim faz com todas as 10 palavras. Bem simples. A que me estimulou a gravar esse vídeo foi essa questão aqui, que exige bastante atenção de vocês. Então, olha aqui, ó. Circule todas as palavras que estão destacadas no texto. Então, todas as palavras que estão destacadas no texto, vocês vão circular, olha. Padrinho, irmã, homem, ok? Depois que terminar de circular, vocês vão copiar no quadro, mudando o gênero. Vocês vão mudar o gênero. Ou seja, se tiver no masculino, vocês vão escrever no feminino. Se a palavra tiver no feminino, vocês vão escrever no masculino. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vejam aqui. Primeiramente, eu vou ler aqui o texto para vocês. Vejam lá. O padrinho da minha irmã é um homem muito especial. Gosta de criar vários animais, vacas, galinhas, porcos e até cachorros. Agora ele resolveu criar bode também. A sua casa parece um jardim zoológico. De manhã, o amigo da poetisa foi até a casa dele. Montaram a cavalo, alimentaram a elefanta e foram ver a criação de abelha. Nesse dia, à noite, o ladrão roubou a esposa do patrão. Mas meu pai agiu como um verdadeiro herói, salvando a dama da noite. Foi um pequeno texto que eu escrevi só para nós usarmos mesmo os substantivos, que, como vocês observaram, ou eles estão no masculino ou eles estão no feminino. Qual é a atenção que essa atividade exige? A atenção que ela exige é a seguinte, vejam lá. Você vai, palavra por palavra, que você já destacou circulando, colocar no quadro. Por exemplo, a primeira que aparece é o padrinho. O padrinho. Eu já até escrevi aqui, ó, o padrinho. E como o padrinho é masculino, então eu escrevi aqui no masculino. E agora eu vou escrever aqui ao lado o feminino de padrinho. Qual é o feminino de padrinho? Madrinha. Aí eu vou lá e escrevo. Madrinha. A próxima. Irmã. Veja que a palavra irmã, o substantivo irmã, é feminino. Então eu vou escrever bem aqui, irmão, no feminino. Irmã. Eu escrevi aqui em feminino, porque irmã é um substantivo feminino. E aqui ao lado eu vou escrever o masculino de irmã, que, como nós sabemos, é irmão. Estão entendendo? Veja que eu já fiz padrinho, já fiz irmã, agora eu vou fazer homem. Veja que a palavra homem é um substantivo masculino, então eu vou escrever aqui na tabela do masculino, ó, homem. E aqui ao lado eu vou escrever o feminino de homem, que é mulher. Estão entendendo? À medida que você encontra a palavra, você já completa com o seu gênero adequado. Então, depois, muito especial, gosta de criar vários animais. Vaca, a próxima é vacas. Veja que vacas está no plural. Então, quando eu for escrever para cá, eu tenho que escrever do jeito que está no texto. Então, vacas é feminino. Então, a palavra vacas eu vou escrever aqui na tabela de femininos. Vacas. Qual é o masculino de vacas? Bois.
Estão entendendo o que é para fazer? A próxima é galinhas, que também está no plural. Galinhas é feminino, então vou escrever aqui na tabela do femininos. Galinhas. Qual é o masculino de galinhas? Galos. E assim sucessivamente até você completar toda essa tabela aqui, ó. Toda essa tabela aqui ela será completada, tá? E assim vocês irão observar que não é difícil não. Então veja lá, a próxima é porcos. Porcos é masculino, você vai escrever aqui no masculino porcos. E qual é o feminino? Porcas. Cachorros, que é masculino, escreve cachorros. Qual é o feminino? Cachorras. E assim vai, ó. Bode no masculino, escreve bode aqui no masculino. Qual é o feminino? Cabra. E assim vai com todas essas palavras que estão marcadas. Olha aqui, amigo, poetisa, dele, cavalo, elefanta, abelha, ladrão, esposa, patroa, pai, herói e dama. Qualquer dúvida, pergunte aí para o seu pai, para sua mãe, ou também você tem a possibilidade de fazer uma pesquisa na internet para saber, na internet, no livro, para saber qual é aquele gênero, se é substantivo ou masculino, que você tem dúvida. Aí, com a pesquisa, você consegue aprender, ok? Então, essa atividade que foi entregue no dia 7 será o prazo final, o dia 14, na próxima quinta-feira, porque no dia 15 não teremos aula, visto que é um feriado nacional, feriado da Proclamação da República. Então, nós, na semana que vem, nós só teremos aula no dia 11, 12, 13 e dia 14, quinta-feira, é o prazo para entregar essa atividade. Então, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui até o final, porque ele explica muita coisa. Principalmente, eu gostaria que vocês aprendessem nessa atividade sobre os gêneros dos substantivos biformes, que são esses que nós estamos estudando, para quando nós chegarmos aqui, ó, em epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros, vocês não terem tanta dúvida, certo? Bons estudos, então, para todos.